Antes de tratar propriamente da história da igreja, de levantar algumas questões introdutórias sobre o próprio crescimento da igreja após o período do Pentecoste. É espantoso quando nós lemos o livro de Atos, porque ele abre mostrando um grupo de seguidores de Jesus, discípulos, apóstolos, mulheres que seguiam Jesus também, basicamente acuados. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas eles realmente não têm muita direção do que fazer, ainda que eles tenham ouvido de um anjo que haveria uma promessa do que aconteceria após a ascensão de Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo é derramado sobre eles. É derramado aos discípulos e apóstolos em Atos capítulo 2. Na sequência, novamente, o Espírito Santo é derramado sobre o mesmo grupo em Atos capítulo 4. E a partir dali, a igreja simplesmente se expande por todo o mundo ao redor do Mediterrâneo. Você tem depois o derramamento do Espírito em Atos capítulo 8, a igreja chegando a Samaria, depois o Espírito Santo sendo derramado sobre prosélitos ainda na região da Palestina, e finalmente, Atos 19, o Espírito Santo chegando aos chamados bárbaros, ou aqueles fora da nação de Israel, fora da aliança e das promessas dadas ao povo da aliança. O fato é que você nota já no livro de Atos uma expansão, isto é, a igreja avançando, e o livro de Atos, de forma intencional, termina com o apóstolo Paulo em Roma, a capital do maior império da antiguidade, mesmo em cadeias, pregando. Isso é bem interessante, essa ênfase de que nem mesmo o império pode deter o avanço do cristianismo. Já no segundo século, virado do segundo século para o terceiro século, segundo alguns eruditos, você tem mais ou menos 65 milhões de habitantes do Império Romano. Você lembra, se você pega depois lá no final da sua Bíblia, você tem alguns mapas ali que são importantes para entender a caminhada do povo de Deus na história. Então, o Império Romano ele basicamente estava ao redor do Mediterrâneo, envolvendo países que a gente conhece hoje como Grécia, Egito, Turquia, a própria Palestina, na época Judéia, conhecida como Judéia, Síria, partes da Argélia, partes da Tunísia, Marrocos, todos esses países estão no noticiário hoje, Espanha, Portugal, pedaços da Inglaterra, pedaços da Alemanha. Então, realmente era um império que se estendia em todo o canto do mundo. E com a população aí no segundo século de 65 milhões de habitantes. Já nessa época, isto é, mais ou menos 100 anos depois desses derramamentos do Espírito, como nós lemos em Atos, 2,5% da população do Império já era cristã. Isso é algo surpreendente quando a gente lembra que no ambiente do Império Romano havia mais ou menos 300 religiões toleradas pelo próprio Império. O cristianismo não era uma religião tolerada, o cristianismo já era considerado uma religião marginal, uma espécie de seita do judaísmo. Então nós temos esse crescimento espantoso, mais espantoso ainda quando a gente entende o contexto em que o cristianismo está germinando e crescendo ali. Então é um ambiente extremamente religioso, e uma religiosidade basicamente pagã, é um ambiente altamente politizado, que vê o cristianismo como um movimento ateu, na medida que o cristianismo não adora César e não reconhece a divindade do imperador e não reconhece as divindades tradicionais associadas ao culto romano, e por isso mesmo também uma religião, uma crença basicamente revolucionária, uma crença que coloca em xeque as próprias estruturas do Império Romano. Então, contra esse pano de fundo altamente adverso, o cristianismo rapidamente se torna uma minoria muito influente, especialmente entre camadas mais baixas da sociedade, como escravos, entre outros, mas também já atingindo pessoas da nobreza romana. Você já tem uma menção a isso no livro de Filipenses, quando Paulo escreve aos da casa de César. Um romance e também um filme famoso que retrata o alcance do cristianismo nesses diversos estratos sociais é o famoso Covades. Você tem a versão em DVD sendo comercializada aqui no país, é um romance já bem antigo, mas muito famoso, escrito por um polonês, um católico polonês, mas ele mostra como é que o cristianismo atingiu não apenas
essas camadas mais baixas da sociedade romana, mas também atingindo militares e nobres ligados às estruturas de poder do Império Romano. Mais surpreendente ainda é que essa população aí vai crescer e já no terceiro século, entre 5% e 10% da população do Império Romano já é identificada com o cristianismo. Isto é, num período aí de mais ou menos 200 anos, 250 anos, quase que 10% da população do Império Romano já é identificada com a fé cristã. E alguns anos após a morte do imperador Constantino, nós vamos falar sobre ele aqui, mais precisamente aí por volta de 350 depois de Cristo, cerca de 56% da população do Império Romano é identificada como cristã. Então, nota, num período muito curto, 350 anos, o Império Romano é literalmente colocado de pernas para o ar. Todas as estruturas de culto e de poder do Império Romano são simplesmente transformadas pelo cristianismo e por um crescimento espantoso do cristianismo. Isto é, num período aí de 350 anos, metade do Império agora é identificada como cristã, e isso num ambiente hostil, num ambiente de perseguição e um ambiente de competição com outros credos e outras crenças. Okay? A pergunta que a gente tem que fazer é: por que o cristianismo cresceu com tanta velocidade? Quais foram, melhor dizendo, aquelas ferramentas humanas que Deus usou para tamanho crescimento, um crescimento tão rápido e tão veloz? Mas antes de entrar na resposta, ou na tentativa de resposta a essa pergunta, seria interessante a gente considerar um pouco o ambiente hostil contra o qual o cristianismo tem que militar. O cristianismo enfrentou inimigos tanto de dentro da igreja como de fora da igreja. Ele teve que militar nessas duas frentes aí. De um lado, lutando contra o próprio império. E o império perseguiu severamente o cristianismo durante pelo menos 3 séculos. Você já vê esses primeiros conflitos do cristianismo com o império já no livro de Atos. Você vê Paulo se apresentando na presença de procônsules, tribunos, militares. Ele tem que dar contas da sua fé já no livro de Atos. Você já vê essa tensão e esse enfrentamento já presente no livro de Atos. O pano de fundo do livro de Apocalipse também é uma perseguição ocorrida no final do primeiro século. O fato é que, já cedo, o cristianismo teve que travar uma luta mortal de sobrevivência contra os poderes do império. No começo, as perseguições eram localizadas, isto é, elas dependiam basicamente de denúncias. Então, um vizinho incomodado com um cristão, um líder do Estado que não gostava dos cristãos na sua região, ele os denunciava como ateus e, a partir dessa denúncia, era disparada uma série de perseguições localizadas. E o alvo das perseguições era que, mediante tortura, o cristão renegasse a sua fé e adorasse o imperador como uma divindade. E por isso é que o cristianismo era chamado ou conhecido como uma fé ateísta, porque eles desobedeciam uma ordem de prestar culto à religião que dava suporte ou dava o cimento do império. Eles entendiam que eles não deveriam adorar a outro que não a Jesus, porque Jesus era o único rei e o único Senhor, o Senhor absoluto, o único que exige e o único ao qual nós devemos prestar lealdade absoluta. Então, já cedo, a igreja começou a enfrentar esses conflitos com o Estado, e já no final do período do Novo Testamento, quase todos os apóstolos ou estavam mortos ou estavam numa situação muito complicada. Por exemplo, um autor resume o destino de todos esses apóstolos da seguinte forma: Mateus sofreu martírio ao fio da espada na Etiópia. Marcos morreu em Alexandria depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Lucas foi enforcado na Oliveira, na Grécia. João foi posto em caldeirão de óleo fervente, mas escapou da morte e foi deportado para Patmos. Esse é o autor do Apocalipse. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tiago foi decapitado em Jerusalém.
Tiago, menor, foi lançado de um pináculo do templo e depois espancado até morrer. Filipe foi enforcado numa coluna na Frígia. Bartolomeu foi esfolado vivo. André foi preso a uma cruz e dali pregou aos seus perseguidores até morrer. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado. Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus em Salônica. Paulo foi decapitado por ordem de Nero em Roma. Então isso é um panorama do destino dos apóstolos ao final da era do Novo Testamento. Todos eles, com exceção de João, sofrendo morte violenta, morte brutal nas mãos do Império. Posteriormente, antes de um momento de virada importante, que é a ascensão de Constantino, o cristianismo ele sofreu perseguições muito severas debaixo de dois imperadores, um deles chamado Diocleciano, outro Galério. Essas perseguições tinham um fim diferente. O alvo delas, agora, não era uma perseguição meramente pontual. O que esses imperadores queriam era desmantelar o cristianismo em todo o império, e especialmente desmoralizando os ministros cristãos e predando ou destruindo as igrejas, os lugares de culto e também bibliotecas cristãs. O que eles queriam, na verdade, era quebrar literalmente a coluna do cristianismo, enquanto uma fé crescente e cada vez mais influente no Império Romano. Então, de um lado, nós temos aí uma série de 8 grandes perseguições que são localizadas e pontuais. E o alvo delas é simplesmente levar o cristão a se tornar um bom cidadão por meio de tortura. E se ele não se dobrasse a tortura, então ele era martirizado, ele era morto. Agora, essas duas últimas perseguições, o alvo não era mais criar mártires, mas quebrar a igreja. Então, vários bispos e presbíteros acabavam negando Jesus por causa da severidade da perseguição e da tortura. Isso criou um problema sério, especialmente nas igrejas do norte da África, Argélia, Líbia, Tunísia, em que esses ministros, bispos e presbíteros, uma vez tendo negado a Jesus como único Senhor, depois da perseguição queriam retomar seus cargos nas igrejas. E vários cristãos, e mesmo vários bispos e presbíteros, eram totalmente contrários a que esses homens retornassem a seus cargos eclesiásticos como eles tinham anteriormente. Então isso gerou um conflito sério na África, e aí vai ter um movimento chamado Donatistas, um movimento cismático, em que entendia que esses ministros, bispos e presbíteros não poderiam retomar seus cargos eclesiásticos porque haviam negado Jesus na perseguição. Um alvo que se tinha nessas duas últimas perseguições era, por exemplo, descobrir os lugares de culto e destruí-los. Descobrir as bibliotecas cristãs e também destruí-las. Então, o que se queria nessas últimas perseguições imperiais era literalmente quebrar a coluna da igreja enquanto uma fé nascente e já muito influente dentro do Império Romano. Uma questão muito curiosa, um pai da igreja que eu devo mencionar ainda essa manhã, Tertuliano, ele escreve mais ou menos o seguinte, que o Império está perseguindo os melhores cidadãos, os mais ordeiros, aqueles que pagam impostos, aqueles que estão prontos a servir ao Império da melhor forma possível, com retidão, com integridade. Por que, então, o Império usa de tortura para que o cristão profira com seus lábios aquilo que ele diria com alegria e com prazer? A lição que fica aqui para a gente é que ser bom cidadão não é proteção contra uma perseguição do Estado. Okay? Isso é um negócio muito interessante que a gente já vê logo nos primórdios da história da igreja. Eram os melhores cristãos, ou os melhores cidadãos. Aliás, um ponto interessante, a apologética dessa época, a defesa da fé nessa época, não consistia apenas no embate intelectual no nível mais filosófico. Quando escritores cristãos queriam provar a veracidade do cristianismo, eles iam falar, por exemplo, do cuidado que os maridos tinham pelas suas esposas, de que a taxa de divórcio entre cristãos era praticamente mínima, que os melhores filhos do império eram aqueles filhos criados, nutridos dentro de um lar cristão. Então é interessante notar que a qualidade de vida não foi proteção para os primeiros crentes
por conta das perseguições do Império. O que o Império queria era quebrar o que ele já via no horizonte como um poder rival ao próprio Império Romano. Então, de um lado, o cristianismo começou e se espalhou com muita rapidez pelo mundo mediterrâneo, pelo Império Romano, lutando contra a própria estrutura imperial. Não se iluda, já no Novo Testamento você já vê esses ecos da batalha. Por exemplo, uma leitura recente de Romanos capítulo 1, sugerida por N.T. Wright, um erudito episcopal, é que quem é descrito ali em Romanos capítulo 1 não são, entre aspas, pagãos genéricos. Quem está sendo descrito em Romanos capítulo 1 são os da casa de César. Porque quem é que adorava aves, quadrúpedes e répteis em seus estandartes e escudos? Já reparou nisso? Você vê qualquer filme desses de Hollywood que retrata o Império Romano, eles botavam animais, águias, ursos, nos seus estandartes, escudos. Aqueles eram um símbolo do poder imperial. Quem exigia culto a si mesmo no ambiente do primeiro século era a própria casa imperial, na medida que o imperador não era apenas sacerdote, mas era também considerado um ser divino naquela estrutura. Então, você já tem em Romanos a principal apresentação do Evangelho no Novo Testamento, uma crítica sutil, velada, mas muito contundente, muito forte à própria estrutura de poder do Império Romano. Então, de um lado, a igreja crescendo, nesse ambiente de conflito externo, conflito contra os poderes imperiais. Mas, do outro lado, a igreja vai crescer também num contexto de heresias e de cismas. Já no Novo Testamento, a gente já vê alguns probleminhas sérios ali. Se você, por exemplo, dá uma olhada depois em 1 João, especialmente capítulo 4, é curioso o apóstolo dizer que quem não crê que Jesus veio em carne, esse tal é do anticristo. Isto é, já no começo ali da igreja cristã, a gente está falando aí mais ou menos de 70, 80 depois de Cristo, os eruditos aí do Novo Testamento têm alguma divergência quanto às datas exatas da primeira epístola de João, mas você já tem um probleminha sério ali. Algumas pessoas se percebem cristãs, querem passar por cristãs, querem ser reconhecidas como cristãs, mas negam que Jesus veio de fato em carne. Então agora você tem uma série de problemas e tensões dentro da própria igreja. Essas pessoas estão dizendo que Jesus não tem ou não partilha a nossa natureza. Só que um problema sério aí, que a gente pode colocar positivamente, e a gente vai ver isso hoje à tarde, é que aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Se Jesus não assumiu a nossa natureza, então nós não temos esperança da ressurreição do corpo. Por isso, João vai dizer, olha, quem negou a encarnação de Jesus, esse aí já é do anticristo. Esse já não tem parte com a comunidade da fé. Então você já tem o docetismo já gravitando e exercendo algum tipo de pressão sobre a comunidade cristã. Um outro problema é o chamado gnosticismo. Desculpa, docetismo por quê? Por causa da palavra grega docel, aparentar ou parecer ter. Então, eles eram docetistas porque eles criam que Cristo tinha uma aparência de carne humana ou de natureza humana, mas ele não tinha uma natureza humana real. Docetistas. E agora, gnósticos. Por que gnósticos? Porque eles criam numa gnose, num conhecimento oculto. Um tipo de ensino que somente uma parte da comunidade, os mais espirituais, receberam do próprio Jesus Cristo. Esse ensino, alguns eruditos já sugerem, está presente no Novo Testamento. Por exemplo, como pano de fundo de 1 Coríntios e também de Colossenses. O gnosticismo era uma crença dualista, isto é, eles dividiam o mundo em matéria, em espiritualidade, ou em questões materiais e espirituais, e eles desvalorizavam tudo que era da criação, tudo que era carne. Para eles, o importante era o que era do espírito, porque a carne não teria proveito para nada, mas o espírito seria elevado e unido à divindade.
Então, a partir dessa premissa básica aí, eles entendiam que esse seria o ensino mais profundo de Cristo, passado para algumas pessoas, para alguns apóstolos, à parte dos 12 apóstolos, e preservado pelos mais espirituais, e essa era a palavra que eles empregavam, dentro da comunidade cristã. O que eles estavam propondo é que a comunidade cristã deveria ser dividida em 2 grupos distintos. Os carnais, que seriam os crentes simples, aqueles que criam na palavra, no texto escrito, e os espirituais que tinham recebido esse ensino secreto da boca do próprio Jesus e de alguns apóstolos secretos, inclusive Tomé. Havia um texto chamado Evangelho de Tomé, que já circulava nessa época, extremamente popular, eu estou falando agora do 2º século mais ou menos, um texto extremamente popular, que vinculava esse tipo de ensino em oposição ao ensino do texto bíblico. Mas na argumentação desses gnósticos não haveria uma aparente contradição, haveria um aprofundamento. Então, por exemplo, em 1 Coríntios, é curioso, você vê uma igreja que busca os dons espirituais, que quer os carismas, mas, do outro lado, é uma igreja que tolera um aparente caso de incesto. Há um debate ali sobre 1 Coríntios, o que vem a ser o caso ali de 1 Coríntios 5, mas já é um caso escandaloso, é um problema sexual escandaloso. Então, a mesma igreja que valoriza tanto os carismas, os dons espirituais, tolera esse tipo de pecado grosseiro dentro da comunidade de fé. Por quê? Porque na cabeça desses pré-gnósticos e também dos gnósticos do 2º e 3º século, o que importa é a sua relação espiritual com Deus. O que você faz com o corpo, de um lado, não tem muito problema, porque o corpo é meramente um empecilho para que você conheça mais a Deus e venha se unir à divindade. Do outro lado, também é muito curioso que essa mesma igreja, que valoriza tanto essa espiritualidade mais intensa, é a mesma igreja que tem dificuldade com a ressurreição corporal de Jesus, como a gente vê em 1 Coríntios capítulo 15. Aparentemente, a gente está falando da igreja cosmopolita aqui, uma igreja, talvez a única igreja composta por pessoas de camadas sociais mais elevadas do Novo Testamento, que para tornar o evangelho um pouco mais agradável para os seus pares, num ambiente que é escandaloso falar da ressurreição de Cristo, lembra lá de Atos capítulo 17, a pregação de Paulo em Atenas, eles agora vão dizer, olha, a ressurreição de Cristo, ok, Cristo ressuscitou, mas não é bem assim não, a ressurreição dele foi mais espiritual, não tanto corporal a carnal, isso aí é um ensino mais judaico, aqui a gente está num outro ambiente, vou mudar um pouquinho isso aqui. Então, mais uma vez, eu não estou querendo dizer que o gnosticismo já estava presente no Novo Testamento. Ele se torna um ensino popular à margem da igreja já no 2º século. Mas já no Novo Testamento você tem alguns ecos, alguns sons que parecem muito com o gnosticismo, como nós vamos ter no 2º século. Curiosamente, a moral gnóstica não era apenas uma moral libertária, isto é, sem nenhuma preocupação que se faz com o corpo. Do outro lado, em Colossenses, você vê Paulo confrontando um ensino muito parecido com o de presente em 1 Coríntios, que valoriza seres intermediários e não Jesus Cristo, como o único suficiente Salvador e único suficiente mediador entre Deus e os homens, mas, do outro lado, uma espiritualidade que se manifesta num estoicismo, num legalismo muito forte. Então você lembra aí de Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 3, onde Paulo fala da aparência de piedade. Uma ênfase legalista, estrita, muito forte. Por quê? Porque no 2º e 3º século, alguns segmentos gnósticos entendiam que se a matéria não será salva, por outro lado, a gente não pode permitir que a matéria ou o corpo seja empecilho para a nossa união com a divindade. Então a tendência de alguns setores gnósticos era literalmente esmurrar o corpo, disciplinar o corpo e negar ao corpo qualquer tipo de prazer para que o corpo não fosse empecilho para que as pessoas chegassem a Deus e tivessem intimidade com Ele. No final, o coração dessa estrutura gnóstica é uma negação tanto da real divindade de Cristo, como a gente vê em Colossenses, da suficiência de Cristo, como a gente vê também em Colossenses,
e da própria encarnação de Cristo, como a gente vê em 1 Coríntios, com a negação da ressurreição. Um dos maiores capítulos da Bíblia. Isso tem que chamar a atenção da gente. Tá? Um parênteses, para não tornar os nossos encontros aqui uma mera memória do passado, mas fazer alguma ligação com o tempo presente, é notar que muitas dessas heresias têm retornado em nossa comunidade, ou gravitam em torno da nossa comunidade. Por exemplo, o fato da gente não apreciar a criação, o fato da gente não valorizar a arte, o fato da gente ter muitas vezes uma visão negativa do sexo, mesmo no ambiente do casamento, isso tudo ainda é resquício desse tipo de heresia, como presente já nesses primeiros séculos do crescimento da igreja, século II, século III, século IV. Então, em alguma medida, nós temos alguma ligação com o gnosticismo, em alguma medida o gnosticismo ainda retorna hoje no tempo presente. Plotino? Em alguma medida, sim, mas ele vai ser mais determinante em outra vertente do cristianismo que a gente vai ver depois, especialmente com Agostinho. Mas a ideia aqui é que o gnosticismo é um movimento sincrético. Tá? Ele usa a linguagem cristã, mas as palavras cristãs não têm mais significado como tinham no passado. Isto é, o conteúdo da palavra foi esvaziado. Então eles falavam de salvação, mas a salvação não tinha mais o significado de vida eterna, de ressurreição do corpo, de remissão dos pecados. A salvação tinha muito mais a conotação de um encontro com a divindade e, na verdade, é mais do que um encontro. A personalidade dissolvida com a divindade da morte. Então não há mais uma dimensão pessoal no além, o que entra em conflito com a própria visão cristã da ressurreição do corpo. Isto é, haverá memória. A memória vai ser lavada, mas haverá memória. Nós vamos ter reconhecimento mútuo. Nós vamos lembrar da nossa história passada e, portanto, e por isso nós vamos louvar a Deus de eternidade a eternidade. Então, na verdade, o gnosticismo, ele vai, como movimento sincrético, ele usa as palavras cristãs, mas colocando um outro tipo de significado que é pisado do neoplatonismo, pisado do paganismo, dos cultos de mistério presentes no ambiente do primeiro, segundo, terceiro século depois de Cristo. Então, a gente está tratando aqui de alguns movimentos dentro da própria igreja que tentaram minar a igreja nesse período de expansão espantoso, chocante até. Chegar quarto século, metade do império, um pouquinho mais, reconhecendo Cristo como único Senhor e se identificando como cristão. Um outro problema sério nessa época é o chamado marcionismo, que vem de um homem chamado Marcion ou Marcião, tanto faz. Algumas pessoas sugerem que ele era gnóstico, mas o movimento dele é um movimento muito mais cismático. Mas ele, por exemplo, ele cria que havia uma distinção entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento mostrando um Deus santo e austero, e o Novo Testamento revelando um Deus de amor e de bondade, e por isso ele não gostava do Antigo Testamento, e ele não considerava o Antigo Testamento palavra inspirada por Deus. Ele, inclusive, fez uma edição dos textos do Novo Testamento, ficando somente com partes de Lucas, 10 das epístolas paulinas, excluindo 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e mesmo as epístolas paulinas que ficaram, e mesmo Lucas, ele tirou desses textos tudo que fazia referência ao Antigo Testamento. Por quê? Porque ele achava que o Antigo Testamento era uma religião da lei e das obras, e ele entendia que o Novo Testamento era a revelação desse novo Deus, do Deus do amor, era uma revelação da graça. Então ele fez uma contraposição violenta entre os dois testamentos, entre o chamado Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, colocando um contra o outro. E por isso ele foi rejeitado também na igreja primitiva, ainda que a mensagem dele tivesse alguma carga, algum valor genuíno, na medida que ele ressaltava a graça de Deus. Eu não tenho como entrar nesses detalhes agora, por uma questão de tempo, mas a doutrina da graça na igreja primitiva, até Santo Agostinho, era uma doutrina ambígua, porque algumas pessoas falavam que Jesus veio para inaugurar uma nova lei. E alguns pais da igreja falavam que um dos meios de salvação, além do batismo, era obedecer essa nova lei. Então, era estranho porque alguns pais da igreja liam Paulo,
ao lado de Mateus, por exemplo, Romanos, Gálatas, e havia uma aparente tensão entre a interpretação que se fazia das ênfases de vida cristã em Mateus com o que Paulo falava sobre a nossa salvação em Gálatas e Romanos. Então, a posição de Márcio, ou Márcion, ou Marcião, foi uma posição unilateral, fazendo essa distinção radical não só entre o Antigo e o Novo Testamento, mas deixando de lado parcelas importantes do Novo Testamento, ou desprezando parcelas importantes do Novo Testamento. Uma palavra de conclusão nessa altura aqui, eu preciso chamar a atenção de vocês para isso, que não é a heresia marcionita, ou cisma marcionita, que obriga a igreja a formular o cânon, ou estabelecer qual é o cânon, quais são aqueles livros inspirados agora na Nova Aliança. Mas o que o Marcion está fazendo é um cânon dentro do cânon, isto é, selecionando aquilo que lhe convém dentro de textos que já circulavam na cristandade primitiva e já eram aceitos como inspirados. Okay? Eu vou falar daqui a pouco não, à tarde, sobre cânon, mas cânon significa vara de medir ou métrica. A ideia aqui é qual é a nossa régua de fé e prática, aonde nós podemos checar o que de fato os cristãos creem e como eles vivem. Então, a palavra cânon era usada no sentido técnico como aquele conjunto de livros que determinavam a fé e a crença da comunidade cristã, que são os livros como nós temos no Novo e no Antigo Testamento hoje. Tá? Então, qual é o ponto? O ponto não é que a igreja, começou uma heresia aqui, eles estão dizendo quais são os livros que eles mais gostam, então vamos estabelecer quais são de fato os livros inspirados. Não, os livros já eram reconhecidos e recebidos pela igreja como textos apostólicos. O que Márcio faz é selecionar o que lhe convém de acordo com as suas pré-compreensões ou suas ideias pré-concebidas a respeito de Deus, de graça e de vida cristã. Okay? Então, a igreja enfrentando o docetismo, enfrentando o gnosticismo, enfrentando o marcionismo e, por fim, o último movimento de cisma importante. É o movimento montanista, de um homem chamado Montano. Ele se apresentava como profeta cristão e ele andava com duas outras mulheres, Prisca e Maximila, e elas se identificavam como profetisas também. Eles valorizavam demais o Espírito Santo, eles entendiam que, com eles, a era do Espírito Santo estava sendo inaugurada, finalmente. Até então, você tinha a era do Pai no Antigo Testamento, a era do Filho, com a vinda e encarnação do Verbo, e agora a última etapa da história da cristandade, com a era do Espírito Santo. Eles não foram críticos com a Bíblia como o Marcion, eles respeitavam e valorizavam o texto sagrado, mas eles tinham críticas complicadas à estrutura da igreja, especialmente a pessoa, a figura do bispo, como aquele que era o guardião da ortodoxia na igreja primitiva. Então, de um lado, a igreja tinha uma visão ambígua quanto ao montanismo, eles não queriam extinguir o Espírito Santo, mas do outro lado eles ficavam muito preocupados com algumas alegações do montanismo, de que agora foi inaugurada uma era superior, e essa era superior, ela podia desprezar a estrutura e a própria hierarquia como presente na igreja. E em algumas vertentes do movimento, alguns montanistas, de fato, colocaram o Espírito Santo contra a Bíblia, entendendo que agora estava sendo dada uma revelação superior ao próprio texto sagrado. Então, isso acabou levando a igreja a rejeitar o montanismo como um movimento não herético, mas um movimento de cisma. Porque, do outro lado, o montanismo era muito aplicado contra a disciplina cristã, valorizava bastante a santidade. Isso levava a igreja a ter alguma atração também pelo movimento montanista, por conta da seriedade da vida, do proceder de algumas pessoas ligadas ao movimento. Então, o que nós estamos considerando aqui é o pano de fundo imediatamente ou presente no momento que a igreja cresce. Então, é um pano de fundo de pressões externas, o império perseguindo a igreja, e, de outro lado, tensões internas, na medida que você começa a ter movimentos heréticos e movimentos de cisma, ou gravitando ou presentes dentro da própria igreja. Ok, quais então foram aquelas ferramentas ou instrumentos que
levaram a igreja a crescer com tamanha velocidade nos primeiros 3, 4 séculos. Eu vou resumi-los em 2 grupos importantes aqui. Primeiro, um grupo de pessoas, homens extremamente capacitados e completamente dedicados à igreja, e de outro lado, um corpo doutrinário bem distinto, bem delimitado. Então, o primeiro grupo, o primeiro item que eu quero considerar, que são os chamados pais da igreja, eles são aqueles autores e escritores, bispos, que escreveram bastante material para nutrir a igreja nos primeiros 4, 5, 6 séculos da sua história. Um pai da igreja, ou um escritor desses da antiguidade, para ser considerado pai da igreja, ele precisava ter 3 qualificações. Ele precisava ser ortodoxo, ele precisava ser santo, ou a santidade dele ser reconhecida e testemunhada por outros, e ele precisava ser... Os escritos dele precisavam ser caracterizados pela antiguidade. Isto é, o texto que esse homem escreveu precisava ser reconhecido como um clássico. Isto é, foi provado pelo tempo. Então, ortodoxia, santidade e antiguidade são as 3 qualificações que levam um escritor desse período a ser reconhecido como um pai da igreja. Nós podemos dividir esse grupo de pais da igreja em 3 grupos principais. O primeiro grupo, que escreve no período imediatamente posterior ao Novo Testamento, a preocupação deles era basicamente eclesiástica e pastoral. Alguns desses aí são Clemente, Inácio, Policarpo, a chamada Epístola de Barnabé e talvez o texto mais famoso de todos, o chamado de Didaquê. Então, uma das razões para a igreja ter crescido com força e tamanha coesão interna é que logo após a morte dos primeiros apóstolos, você tem homens de quilate igual os sucedendo e escrevendo textos para ajudar a igreja a se estruturar já desde cedo. Eu vou só resumir os temas principais desses vários escritos. Todos eles estão em português, vários desses textos estão na internet para você baixar, mas a editora Paulus tem lançado uma coleção chamada Patrística. O preço é razoável, a tradução é muito boa, com boas notas de rodapé. Então, vários desses textos já estão em português, como fonte primária, você pode ir direto a eles, até para ser bem edificado. São bons textos devocionais, inclusive. Mas alguns dos temas principais desses primeiros escritos cristãos, por exemplo, necessidade de comunhão na igreja, necessidade dos crentes estarem ligados à igreja visível, buscando comunhão, tendo contato com outros irmãos e irmãs. Um outro tema, o cuidado mútuo dentro da comunidade cristã. Então havia uma ênfase bem forte na necessidade dos crentes cuidarem uns dos outros. Por exemplo, um desses pais vai citar a seguinte história. Se um pai de família era preso para ser martirizado, para ser jogado num coliseu, queimado vivo, um jovem adolescente cristão rapidamente trocaria de lugar com ele. Ele iria ao coliseu, procuraria o responsável pela guarda do coliseu e diria, olha, eu troco de lugar com ele, eu morro no lugar desse homem para ele voltar para sua casa, para ele cuidar dos seus. A casa dele precisa dele, eu não tenho família. Então, essa ênfase era muito forte na cristandade primitiva, ressaltada nos escritos desses primeiros pais. Por exemplo, junto com a ceia, era recolhida também mantimentos para ajudar aqueles crentes mais pobres da comunidade de fé. Então, ao mesmo tempo que a igreja celebrava as chamadas primícias e comungava do pão e do cálice, ao mesmo tempo os crentes mais abastados, ou aqueles crentes que tinham uma melhor condição financeira, depositavam junto do altar aqueles bens que serão depois distribuídos entre crentes mais pobres na comunidade. Isso ressaltado nesses chamados escritos apostólicos ou subapostólicos, que são textos escritos logo depois do período dos apóstolos. Um outro ponto importante é o cuidado com as facções e heresias. Então esses pais da igreja, esses primeiros pais da igreja, teriam cuidado de colocar no papel dicas e critérios para você discernir
aquilo que provém da palavra de Deus e aquilo que não provém da Sagrada Escritura. Por exemplo, o Didaquê, ele tem uma nota bem curiosa sobre como reconhecer um falso profeta e um verdadeiro profeta. Então, o falso profeta é aquele, segundo o Didaquê, que fica mais de 3 dias na casa de um membro da igreja. E o falso profeta é aquele que pede dinheiro para si mesmo, para o seu próprio ministério. Isso escrito aí mais ou menos 80 depois de Cristo, 100 depois de Cristo. Esse Didaquê é um texto curtinho, pequenininho, tá? Ele era usado pelas igrejas da Síria e no Egito. E era uma forma de ajudar as igrejas a se organizar, se estruturar internamente. Eu vou já falar sobre alguns temas que são peculiares apenas ao Didaquê. Mas é muito interessante que já no final do período apostólico, após a morte de todos os apóstolos, os cristãos estavam preocupados com o problema das facções e das heresias. Tá? Olha, eu não estou tratando aqui de textos teologicamente muito elaborados ou refinados. Os textos são muito simples. Se você joga na internet lá, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, Didaquê, você encontra o texto todo na internet, na íntegra. Os sites católicos têm disponibilizado isso gratuitamente. Você começa a ler aquilo, você lê aquilo com muita rapidez, uma leitura gostosa, devocional, bem calorosa, mas muito simples. Eles estão escrevendo aqui para uma igreja basicamente composta de gente simples, muitos crentes e letrados. Esses textos eram lidos muitas vezes ao final do culto, inclusive. Mas o alvo aqui é que todo cristão, homem e mulher, judeu, grego, letrado e iletrado, rico ou escravo, ele pudesse discernir aquilo que vem de Deus daquilo que não vem da Sagrada Escritura. Um outro ponto importante aqui, frisado por esses primeiros escritores, é a fidelidade em meio às perseguições. O crente não deve se entregar ao império. Depois, posteriormente, de 2º, 3º século, algumas pessoas se achando super crentes e achando que o martírio daria a elas uma condição espiritual melhor, eles começaram a se entregar ao império para serem martirizados. E muitos deles, inclusive, negaram a Cristo nas torturas. A gente vê isso num texto chamado Martírio de Policarpo, que também está na internet. Ele vai fazer um contraponto. Olha, uma pessoa se entregou, foi torturada e negou o cristianismo. Policarpo fugiu, foi capturado, mas ele não negou a fé. Com quase 90 anos, ele foi morto, mas não negou a fé. Ele morreu orando a Jesus Cristo. Então, de um lado, o crente não deveria se entregar ou se expor. O próprio apóstolo João, ele foi capturado fugindo. Ele só se entregou quando começaram a capturar outros cristãos e torturar outros cristãos para que João se entregasse. Então, há um elemento de prudência nesse tipo de conselho que é dado aos crentes que sofrem perseguição. Mas, do outro lado, uma vez sendo capturado, o ponto que esses autores vão frisar é: permaneça fiel. Se você foi capturado, Deus vai capacitar você a enfrentar a provação. E isso foi um elemento de choque, muitas vezes para o poderoso lá, para a pessoa que está perseguindo a cristandade, o cristão, mesmo o cristão mais simples, não se dobrar, mesmo com a tortura mais violenta, a pior tortura, a tortura mais desumanizadora. Então, esse elemento muito forte de ser fiel no meio da perseguição. No caso do Didaquê, por exemplo, ele vai enfatizar a santificação, vai enfatizar os 2 caminhos, um eco de Mateus. Então, uma parte do Didaquê é quase que evangelística. Você tem um caminho largo, que conduz à perdição. Você tem um caminho estreito, que conduz à vida eterna. O crente tem que perseverar no caminho estreito, que conduz à vida eterna. Um outro ponto muito legal para mim é que não há uma tensão quanto ao batismo. Então, o Didaquê vai ensinar o seguinte: se há água corrente, então que o fiel seja batizado imerso 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Na ausência de água corrente, por exemplo, na catacumba, que ele seja aspergido 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Didaquê, logo cedo, vai estabelecer não o modo do batismo, mas a necessidade do batismo como a marca do cristianismo. E a igreja valorizou bastante o batismo como a porta de entrada na comunidade de fé. Dependendo do ambiente, a pessoa podia levar de 1 ano a 3 anos para ser admitida no batismo.
se o ambiente era um ambiente em que havia um pano de fundo mais judaico, as pessoas já tinham conhecimento mais da Sagrada Escritura, lá do Primeiro Testamento, ok, essa pessoa podia ser admitida mais rapidamente da igreja cristã, então 6 meses, 1 ano de catequese, a pessoa já era batizada. Mas se fosse um ambiente pagão, como um ambiente grego, um ambiente romano, algumas partes do Egito, um ambiente mais místico, mais saturado de crenças místicas, então a pessoa levaria 3 anos de catequese até ser admitida no batismo. Eu falei dos falsos mestres, né, como provar se os mestres e profetas itinerantes são cristãos verdadeiros, e também o Didaquê enfatizaria o jejum, a necessidade do jejum, não como uma espécie de barganha com Deus, mas como um tempo de quebrantamento, confissão de pecados e renovação da aliança. E o Didaquê estabeleceria que o cristão deveria jejuar 2 vezes por semana, até em dias alternados do judaísmo, uma forma de já o cristianismo primitivo se distinguir do judaísmo. Antes da gente terminar esse primeiro encontro, eu preciso mencionar rapidamente que logo depois desses chamados pais apostólicos, um outro grupo de pais da igreja legou à cristandade uma série de escritos chamados escritos apologéticos. Apologéticos, apologia, defesa. Então, alguns escritores como Justino, Irineu, Tertuliano, talvez os mais famosos, eles escreveram uma série de textos para defender o cristianismo, agora uma defesa intelectual. O que eles queriam provar contra as perseguições dos judeus, as perseguições vindas do império e contra as próprias heresias, que o cristianismo ele pode ser defendido racionalmente. Então, de um lado, Justino usaria a filosofia como uma ferramenta legítima para a defesa da fé. Aliás, ele foi até além, ele vai dizer, inclusive, que o cristianismo é a filosofia verdadeira, então haveria houve um elemento fortemente intelectual, racionalista, um pouco racionalista nos escritos de Justino. Ele depois foi martirizado, curiosamente, por Marco Aurélio, que é retratado como imperador estoico, muito bonzinho no famoso filme Gladiador, mas ele venceu um dos conselheiros de Marco Aurélio num debate público. O conselheiro ficou chateado e chegou à morte de Justino, e ele passou a ser conhecido como Justino Mártir. Você tem alguns textos muito importantes dele em português, inclusive a primeira liturgia, a primeira ordem de culto que a gente tem registrada, você encontra nas obras de Justino. Ele que estabelece, por exemplo, o culto acontecia de madrugada no domingo, 4h30, 5 horas, geralmente debaixo de uma árvore, geralmente próximo a um rio, afastado dos grandes centros urbanos. Então você tem toda uma estrutura do culto já presente na obra de Justino. Mas o ponto aqui é que ele coloca a filosofia acima da própria fé cristã. A filosofia se torna, então, uma estrutura que ajuda a gente a vindicar, defender e a organizar a própria fé cristã. Um outro pai da igreja importante dessa época é Irineu de Lyon, é o meu escritor predileto desse primeiro período aqui. A gente sabe pouco a respeito dele, a gente não sabe quando ele morreu, ou as circunstâncias da morte dele. A gente sabe que ele estudou com Policarpo, um mártir cristão, mencionei de passagem, e também conheceu o apóstolo João. E Policarpo também andou com João. Mas a gente não tem muito mais detalhes sobre a vida dele, a gente não sabe nem como ele saiu do ambiente grego para se tornar bispo na cidade de Lyon, na França, uma cidade basicamente de gente na periferia do império. E ele vai dizer isso em uma das obras dele, que a igreja dele não era composta de letrados, nem de gente culta, muito menos de gente que dominasse o grego. Mas esse homem tem o mérito de ter destruído o gnosticismo. Ele escreveu uma obra chamada Contra as Heresias, em que ele se dedica, primeiro, a ler tudo que os gnósticos escreveram. Ele coloca nessa obra dele. Depois, uma vez tendo descrito o gnosticismo com um bom nível de precisão, e até a década de 40 do século passado, muito do que a gente sabia do gnosticismo vinha justamente de Irineu, ele começa a mostrar as incoerências do gnosticismo, as contradições do gnosticismo. Ora, se o gnosticismo rejeita a matéria,
Como é que eles podem se alimentar, então? Como é que eles podem buscar ter saúde ou vida saudável por meio do alimento se eles repudiam o que é material, o que é criação? E por aí vai, ele começa a mostrar as incoerências e contradições presentes dentro do movimento gnóstico. Mas depois, ele monta a primeira teologia da história da igreja. Ele fala da criação, ele fala da queda e da redenção, e ele fala da restauração de todas as coisas, usando Romanos capítulo 5, versos 12 a 21, como a estrutura da teologia dele. Onde o primeiro Adão falhou, Cristo obedeceu plenamente o seu amado Pai, e agora ele está recapitulando a história naqueles que são unidos com ele. Mas o meu ponto aqui de destaque para Ireneu, que não usou o fato de ser pastor na periferia do mundo da época como desculpa para não ser fiel, é que ele, como bom discípulo de João, entendia que a filosofia era importante, mas subordinada à fé cristã. Lembra lá de João que ele usa o logos, o conceito de logos. Se você vai estudar esse conceito, havia pelo menos 5 significados diferentes da palavra no mundo antigo da época de João. Só que João pega a palavrinha, uma palavra de uso comum naquela época, e dá um conteúdo cristão para ela. Do lado, ele está dialogando com os gregos, com o mundo de fala grega. Do outro lado, ele está trazendo cativo o pensamento grego subordinado à revelação de Jesus Cristo. E Ireneu fez isso. Ele usa a lógica, usa categorias da lógica para ridicularizar o gnosticismo. Do outro lado, as categorias da lógica são subordinadas à revelação. Justino, de um lado, a lógica e a filosofia acima da fé, então há uma conotação racionalista na fé cristã. Do outro lado, a filosofia é importante, mas subordinada à revelação, julgada e depurada pela revelação. E aí você tem um outro homem chamado Tertuliano. Tertuliano era brilhante, grande advogado que se converteu ao cristianismo. Já falei, citei ele rapidinho no começo do encontro de hoje. Mas Tertuliano era um homem muito curioso. Ele era um rigorista, legalista. Ele entendia que, por exemplo, para ser uma espécie de líder na igreja primitiva, ele deveria abandonar o casamento, e ele o fez. Ele se divorciou da sua esposa para ser um professor de Bíblia em Cartago, no norte da África, e ele foi um teólogo muito importante para a história da igreja. Palavras como trindade, livre-arbítrio, remissão, justificação se tornaram palavras comuns no vocabulário cristão por causa desse homem. Mas esse homem, do outro lado, ele desprezava a filosofia. Uma famosa frase dele é o seguinte: o que tem a ver Jerusalém com Atenas? O que tem a ver o púlpito com o pórtico? Lembra aquela coluna grega onde o filósofo ficava discursando? Para ele havia uma ruptura entre a revelação e a filosofia. Ele tinha uma espécie de desprezo pelo exercício filosófico, porque ele entendia que a filosofia era a responsável pelas heresias presentes dentro da igreja cristã. Então você tem 3 modelos aqui da relação do crente e do estudioso cristão com a filosofia. Um primeiro modelo, a filosofia se torna a estrutura do evangelho. O evangelho se torna, então, agora a verdadeira filosofia. Ou, como Justino diz, a filosofia que se encontrou. Do outro lado, a filosofia é importante, mas ela tem que ser subordinada à fé cristã. A fé cristã é racional, mas há elementos de mistério na fé cristã, onde a gente precisa confessar os limites da nossa mente. Por fim, do outro lado, uma rejeição completa à filosofia como uma adversária da fé cristã, uma inimiga da própria revelação. A grande ironia, para encerrar esse bloco, é que, muitas vezes na história da igreja, o primeiro modelo e o terceiro modelo é que foram dominantes. Então, algumas vezes, você pega teologias sistemáticas, onde o escritor ele dá resposta para tudo ali. A categoria de mistério, que é uma categoria bíblica, simplesmente é eliminada daquela teologia sistemática, seja conservadora ou progressista. Do outro lado, você tem grande parcela da igreja desprezando os saberes seculares, como se esses saberes seculares fossem antagônicos à revelação, e não subordinados e também complementares como ajuda à revelação. O modelo de Ireneu, que é um modelo bíblico, acaba ficando em segundo plano. Ele acabou sendo eclipsado pelos esses 2 principais modelos, o modelo 1 e o modelo 3. Mas o modelo de Ireneu é o nosso modelo. Isto é,
Deus se revela na criação. Aquilo que se tem de bom e belo na criação pertence a nós. Só que como nós vamos saber o que é bom e belo na criação? A partir do Logos, o Verbo que se encarna, é ele que nos ajuda a fazer esse exercício de discernimento diante da criação do próprio